pra mim, me chama e demais também. Aquele painel ali na Blumenau, né? Cara, o que é aquilo? Que tecnologia é aquela? Rapaz, aquele painel, ele... Seja muito bem-vindo ao Papo Connection Oficial, que a gente conversa, reflete e cresce junto. E hoje eu tenho a grande satisfação de ter um papo com o nosso amigo Marcos, da TV Company. Bora, boa tarde, Rafa, tudo certo? Tudo certo. É um prazer estar aqui. Não é meio novo, mas bora pra cima. Novidade? Novidade. É bom. Pô, bom demais. Você trabalha com publicidade, né? Novidade, sempre bem-vindo. Rapaz, nosso negócio é fazer com que a sua marca atinja todos os patamares essenciais para centenas de pessoas ou milhares de pessoas vieram por isso. Uma coisa do seu trabalho que chamou muita atenção para mim e chama para os demais também, aquele painel ali na Blumenau, né? Cara, o que é aquilo? Que tecnologia é aquela? Rapaz, aquele painel, a empresa estudou muito, né? Então, assim, para trazer para nós aqui uma coisa de primeiro mundo. Então, eles trouxeram mesmo, instalaram. É lindo. Porque os nossos clientes merecem, né? Então, você tem a oportunidade de rodar um vídeo 3D, tem. Então, assim, é coisa de primeiro mundo mesmo aqui no capital do agronegócio. O Sorriso merece. Ela ficou muito bonita. Ficou impressionante. Tem hora que eu passo ali, faço a rotatória e paro, né? Porque senão você não consegue ver todo o vídeo, apesar que é rápido, mas você não vê. E aí eu paro e fico acompanhando. Cara, é muito bonito. E aquela forma de L, né? Ela vem muito bem projetada. Então, a imagem passa, né? De uma esquina para outra. Uhum. Então, assim, o L, ele vem justamente para trazer esse tchan. Então, a sua marca, ela fica ali compactada nos dois pontos ali. E a intensidade mesmo, o contexto, é na hora que você está na rotatória para você ver. Então, aqui dá um tchan para sua marca. Que tereré gelado. Você vai encontrar vamos lá, somente né? Hoje na Start Set. Amendoinzinho. E como é que faz viagem? Muita viagem? Boa. Cara, estamos trabalhando bastante, né? Chuva essa semana, né? Muita chuva. Semanas choveu muito intenso. Então, assim, eu faço Lucas, faço Sinop, e aí nós estamos aumentando o projeto. Então, aumentei bastante a intensidade. Sinop é muito grande, tem um potencial gigante. Então, assim, a empresa nós foquemos, né? Não deixou o Lucas, né? Porque Lucas tem aí, estamos em breve de show safra também. Mutum ou não? Lucas. Não é Mutum também ou não? Não, tá, você tá de Lucas até Sinop. Lucas a Sinop. Hoje, na realidade, a TV Company, ela atende o Mato Grosso inteiro. Então, assim, o que o cliente hoje, Marcos, eu quero uns painéis rodoviários no 63. Aí ele rastreia os pontos e a TV Company, ela vai atrás para disponibilizar os melhores pontos. E porque esses outdoors vocês também colocam, né? Fala um pouquinho aí, o que é o que vocês têm para oferecer no caso? É os outdoor? Hoje a TV Company, ela tem uma gama de produtos. Isso. Então, assim, ela trabalha com outdoor, que são os outdoors centralizados na cidade. Então, hoje, medida 9x3, trabalha com os painéis rodoviários, que são maiores, são 10x4. Chegando na cidade? Chegando na cidade, saindo da cidade, certa altura. Ah, Marcos, eu quero um painel rodoviário lá na altura do Novo Progresso do Pará. Nós vamos disponibilizar o ponto e construir para o cliente e levar para ele aonde ele precisa. Trabalhamos também com os painéis de LED, muito bem centralizados, né? Um exemplo é esse 3D, mas temos outros painéis de LED também. E temos um produto fantástico também, que é o nosso circuito de telas. Circuito de telas... Esse é um ouro, hein? São aquele conjunto de TVs que estão hoje nos melhores pontos, nos gastrobares, nas academias, restaurante. A TV Company, ela pesquisa para você, pesquisa e vai lá no melhor ponto para colocar a tela para a sua marca ficar sempre em expansão. Então, hoje, o circuito de tela, ele abrange Lucas, Sinop e Sorriso. O cliente, ele tem a disponibilidade, Marcos, eu quero anunciar somente em Sorriso, ele anuncia. Mas se ele quiser anunciar nos 3 polos também, são Lucas, Sinop e Sorriso, são mais de 120 pontos de divulgação com mais de 250 telas ao mesmo tempo, fazendo a expansão e levando a sua marca a quem você precisa que leve, que é no cliente. Porque se é um comerciante local da cidade, vai querer naturalmente que divulgue somente ali, né? Mas de repente é uma rede de atacadista, de produtos, não sei. Coloca nas 3, né? E tá ali, tá lá também nas 3 cidades já
Hoje tem o cliente local, né, Rafael, que ele quer fazer na cidade, mas também nada impede, tem muitos nichos, muitos ramos que ele já administra, ele faz vendas para outras cidades também. Então, assim, ele pode ter a loja dele em Sinop, mas ele pode anunciar em Lucas e Sorriso. Captar clientes? Nossa, Captar clientes. Por quê? legal. Uma vez que o cliente vai entrar em contato com ele, o que ele vai fazer é colocar e despachar o produto. Então, assim, para ele é simples. Ele está com a loja dele física, mas a marca dele está sendo colocada. Então, assim, e aí a gente leva para a mídia externa também, né? Então, assim, ele pode colocar um painel dele, ele pode colocar um outdoor dele centralizado em Itapurá, onde nós já estamos abrangendo, nós já temos sistemas, né? Então, assim, ele pode colocar na linha da próxima Mutum também, que é onde ele já está. Então, assim, o que ele precisa é passar o projeto dele, a gente faz ali um estudo clínico, né? Sim. E aí vê aonde que ele quer levar a marca dele e a TV Company ela entra assim com aporte para Vocês ajudam? fazer com que aquela marca chegue lá. Vocês ajudam nessa parte técnica também, que o cliente, olha, eu quero que chegue aqui, aí qual que é a sua ideia? Daí vocês dão um suporte também, para dar uma melhorada, no caso, né, na propaganda do... Com certeza. O cliente hoje ele chega e um dos nossos estudos, uma das perguntas que eu faço é assim: qual tipo de cliente que você quer atingir? Aonde que você quer chegar? O que você quer fazer com a sua marca? Marcos, por exemplo, teve um exemplo agora de uma cliente nosso de Lucas do Rio Verde. Ela falou: Marcos, a loja está muito boa, tudo, mas eu quero que a minha marca ela esteja sempre em expansão. E aí foi onde o quê? Nós fizemos um circuito de telas. Ela falou: vamos fazer para Lucas, depois eu vou começar a abranger para as outras cidades. Então, assim, o fortalecimento de marca, a divulgação, fazer com que a marca seja mais conhecida e levar ela para quem ainda não conhece. Que é o que grandes empresas fazem, né? Grandes empresas centenárias. Então, nós estamos falando de Coca-Cola e grandes empresas que nós temos no portfólio. Nós temos aí Cicred, Cicobi, temos Atacadão, então temos Claro, temos Vivo, temos Boticário, que tudo estão ali no nosso portfólio justamente fazendo o quê? Esse impacto, fazendo com que a marca seja vista todos os dias. Legal. Nossa, e essa parte dela nesses lugares mais de lazer, como o restaurante, é interessante porque a pessoa tá num momento tranquilo, não tá com a cabeça cheia, tá ali, faz, aí ela olha onde ela consegue, né? Consegue atingir, né, o cliente de uma forma mais... Porque no dia a dia, você tá, né, na correria do dia a dia ali, você tá com a cabeça a mil. E aí você chega ali, tá passando a tela ali, né, num restaurante, você vai dar uma atenção diferente. Tranquilo, né? Você vai conseguir captar melhor aquela mensagem, né? Com certeza, a gente fala hoje que são os pontos de espera. Hoje não tem jeito. Todo lugar que você vai, você tem que esperar. Então, assim, você vai no cartório, onde nós estamos, você tem que pegar a sua senha. Tem no cartório? No cartório. Nos 3 polos. Então, Lucas, Sinop, Sorriso, então, você está lá parado. Você vai almoçar, você tem o seu tempo do almoço, então, assim, parado. Você vai para academia, você vai fazer o seu exercício, então... Também, academia. Também na academia. Muito bom. Então, você vai na farmácia comprar um medicamento, então, lá no caixa, quando você está na sua filinha, você... Legal. Vai virar uma referência mesmo, né, de marketing. Então, quando você pensar em buscar, quando você pensar em projetar, você vai saber que a TV Company ela está ali muito bem preparada e equipada para fazer a gestão do seu marketing, para dar aquele aporte que você precisa. Legal. A publicidade, quem não é visto não é lembrado, né? Se não tiver divulgação, a gente acaba sendo esquecido, né? Com certeza. Então, assim, eu até entendo, tem clientes que falam, vamos esperar melhorar para divulgar. Tudo bem, então assim, hoje também, né, todo mundo tem seu fluxo de caixa, certinho, mas é igual eu falo assim, eu entendo tudo dentro da projeção, mas quanto mais você levar a sua marca mais longe, quanto mais você colocar ela para ser vista, mais probabilidades você tem de alavancar vendas, de alavancar mais negócio. Sim, né? Com certeza. Você vai esperar melhorar para divulgar. Se você divulga, você tem uma perspectiva da melhora, já, né? Com certeza. De imediato. E como está o mercado hoje? Você que trabalha na publicidade, viaja bastante aí, essa região, essas 3 cidades. Como é que tá o fluxo aí
comparando com outros anos, você acha que tá bom, não tá? Agora, a gente vê a reclamação aí já do pessoal do agro, reclamando um pouquinho por causa da chuva, tava no momento de colher, não tava chovendo, começou a chover, deu uma semana ruim pra colheita, né? Mas como é que tá aí o impacto, no geral, assim, do comércio? O comerciante tá com medo, ou não? O mercado hoje ele tá meio instável, né? Então, assim, realmente estamos num momento Delicado, né? Então, assim, a gente conversa com um, conversa com Sim. outro, então a gente não tem posicionamento até esse eixo político aí. Então, Mas eu escuto bastante, então, assim, o comércio em si, ele está sofrendo um pouco, existe aqueles pontos que está melhor, outros estão um pouco mais dificultoso. Então, assim, mas está todo mundo se virando, está todo mundo se ajustando, está todo mundo fazendo, tentando inovar, você está entendendo? Mas a economia em si, ela tá legal, ela não está saudável. E aqueles que está hoje com poder aquisitivo, está um pouco meio repreensivo, está um pouco mais assim, para investir, mais cauteloso, porque ele não sabe o destino, como que vai. Sim. Então, assim, é um momento que a gente conversa bastante, mas o brasileiro, ele tem um diferencial, né? Ele se adapta. Ele se adapta e, assim, ele levanta todo dia e fala, eu vou para cima, vou fazer diferente. E, assim, quem está levantando todo dia e falando, eu vou para cima, vou fazer diferente, hoje vai ser melhor. E ele já cria aquele positivismo, ele vai para cima e às vezes não dá certo, aí no outro dia fala, hoje vai dar certo. E as coisas vão acontecendo. Então, o brasileiro tem grande, não sei, tem esse objetivo, tem essa busca, né? E Deus em primeiro lugar, né? Você entrega para ele e deixa ele direcionar. A chave, né? E a chave vai. Mas o mercado em si, o grão está meio, assim, meio delicado, né? Então, Também. assim, Mas já segura por isso também. já segura por isso. O agricultor hoje ele tem, né? Então, assim, quando o grão está muito em baixa, né? E a tendência é segurar um pouco, né? A preço, porque até para melhorar. Então, se tem melhor preço, se o custo é melhor, sim, as coisas melhoram. Então, assim, o dinheiro circula mais. Nós estamos numa região abençoada. Com certeza. Mas tem uma expectativa, ano político, expectativa boa, que vai acabar, né, o governo atual vai ter que injetar um dinheiro, já está injetando um dinheiro para circular aí, para dar uma, né, ele com certeza quer a reeleição, então eu acredito que a expectativa de dar uma melhora, assim, no posicionamento dos comerciantes, positivo, né, eu acredito que acaba acontecendo, né, de uma forma ou de outra, sem posicionamento direita ou esquerda, mas acaba ambos os lados injetando um dinheiro na economia e dando uma girada. Eu acredito que daqui para dezembro não sei se eu estou sendo muito otimista, mas deve dar uma otimizada aí na questão do comércio, mesmo do giro comercial em si, no geral, né, no geral. A gente escuta pontos e pontos, né? Tem aqueles que estão um pouco mais desanimados, então às vezes é porque tá sofrendo um pouco mais, mas está ali, está ativo. Tem aqueles que estão mais animados com a situação, então tem nichos hoje que você trabalha que está muito bem melhor de mexer. Então, assim, eu diria que está num momento assim, que tem nicho que não está muito bacana, mas tem segmento que está muito bom, então está explodindo e está crescendo cada dia mais. Então, esses pontos hoje estão alavancando e está buscando a fatia do mercado, né? Igual a participação dele, né? Participação. É igual a pandemia, né? Então, a gente fala assim, tem o povo que chora e o povo que vende lenço. Então, muitas coisas, legal, né? Aconteceu na pandemia. Então, são as inovações, né? Isso. Eu, particularmente, eu acredito muito na oportunidade. Momentos de crise, para mim, são momentos de oportunidade. Momentos de você olhar o mercado, identificar e criar soluções para você, né, crescer. Porque se você só reclamar, daí não vai, né? Não dá, né? Então, assim, pandemia, eu vi muitos alavancarem, explodirem, ganharem muito dinheiro. Conheci pessoas ali que se adaptaram e ganharam muito dinheiro. Tem um amigo meu, na época, ele trabalhava com fachadas de loja, corte laser, e ficou difícil, teve que fechar, teve que falar todo mundo. E aí ele fechou um contrato de máscaras na época
colocou para cortar na máquina dele ali, não tinha, ninguém fazia, não tinha demanda, não tinha mais, ninguém fazia. E ele fechou lá, não sei quantos, a unidade, muito barato, porque ele tinha a máquina dele era super lenta. E ele fez milhares e milhares de máscaras e entregava, acho que entregou para o município e tudo. Então ele foi um exemplo para mim ali na época e explodiu, cara. Soube aproveitar, né, a oportunidade. Com certeza. Então, assim, tudo tem um porém, tudo tem um momento positivo, né? Para Isso. você buscar e para você se fazer. E o ser humano, um dos pontos positivos para ele seguir é isso aí, né? Ele se reinventar. Então, assim, fazer algo diferente. Cara, não tá dando aqui, vou fazer por aqui. Cara, não tá dando aqui, eu vou mexer aqui. É esse que é o ponto, né? Então, assim, é igual você pegar a sua empresa que já está batendo no teto e falando aí, cara, você precisa expandir, o que você vai fazer? Aí, né? Um ponto que mudou. Eu tenho conversado, inclusive quero trazer aqui alguns contadores para a gente dar uma... É mesmo, quero trazer perguntas bem alinhadas em relação a isso. Você falou, ó, comerciante, ó. Vou citar exemplo de um conhecido. Vamos ver se... Não vou falar o nome dele, porque eu não sei se vou conseguir trazer ele aqui, mas vamos lá. Ele é comerciante, lógico. Só que ele é pequenininho e ele é meio. Só ele e a esposa e tal. E aí ele tem um limite ali, né? 81 mil, se eu não me engano, né? O meio anual, 81. 83? Tá. Beleza, 80 mil, vamos resumir. Vamos arredondar. 80 mil. E aí eu conversando com ele me passa, olha, hoje eu tenho capacidade na minha loja de eu expandir ela, subir esse faturamento de 81 para 100, para 120, para 130, mas eu prefiro recuar, eu prefiro não expandir, porque se eu expandir, eu vou ter que migrar a minha MEI, eu vou ter que pagar mensalmente um contador, eu vou ter que tirar a nota, vou ter que pagar o imposto. Esse dinheiro que eu supostamente vou ganhar a mais, ele não vai vir para mim. Então, para mim, não vale a pena. Vamos ver aqui em que ponto que chegamos, que o comerciante ele tem capacidade de crescer, mas ele não cresce porque se ele crescer, o dinheiro não vai vir para ele. E se não ir para ele, não é interessante ele criar o fator gerador, né? Para ele não é interessante crescer. Então, o que ele prefere? Ele migrou ali, diminuiu muito, em vez de crescer, ele diminuiu, deu uma filtrada, serviços, produtos, e manteve-se nos 80, 83, né? Ali dele, travado. Porque se ele crescer, o dinheiro, na visão dele, vai para o governo, não vai para ele. Então ele vai só trabalhar mais, não vai ganhar mais. Então para ele não é interessante crescer, certo? Então, assim, eu tenho conversado com alguns contadores, vamos ver se isso é uma falácia, se é uma realidade mesmo, porque daí eu trazendo um contador, formado na área, ele tem que falar a verdade, né? Mas realmente, qual que é a alíquota? Como que funcionaria, né? O cara que compra hoje um produto em São Paulo, quando entra no Mato Grosso, 17% é verdade? Então, né? Porque, veja bem, você compra um produto em São Paulo no valor de R$10, para você vender ele de R$20 aqui, só que você paga 17 de imposto dos 20, não é dos 10, né? Então, assim, não sobra margem, realmente, aí eu não achando interessante ele aumentar essa o comércio. Aí, assim, prejudica, obviamente, é uma corrente, vai prejudicar você. Esse cara, ele não vai, de repente, para manter a marca dele estável, com certeza, né? Não, está lembrado. Vai ter uma clientela mais, né? Mais selecionada e vai querer o produto dele na tela da TV Company. Justo, top. Mas numa questão de um contrato mais forte, maior, né? Antigo, de repente, não vai ser interessante para ele, porque a demanda dele vai estar escravizada num teto pequeno, né? Se essa prospecção para o crescimento. Eu acho que assim, cada um tem um tipo de pensar. Então, assim, talvez se ele se limitar ali naquele teto ali, o que acontece? De repente ele não vai conseguir inovar muito também. Então, assim, tem todo esse ponto. Se ele não crescer, ele não consegue fazer inovações, ele não consegue tornar mais, ele não consegue levar a empresa dele para outro patamar. Então, assim, é igual a gente debatia na reunião de estratégia mesmo essa semana e conversando alguns pontos na TV Company. Então, assim, ele falou, se nós pararmos hoje que nós estamos, daqui um ano, talvez nós não vamos ser
tão lembrados assim. Sim. Mas por quê? Porque muita coisa está acontecendo, muita coisa acontece. Então, o mundo está mudando muito constante, né? Então, as informações, as tecnologias. Então, tem tudo isso. Mas, assim, ele pode ter o nicho, pode ter a empresa dele, viver tranquilamente bem, né? Mas dentro daquela demanda. Mas talvez vai chegar num ponto que ele já não tem muito a oferecer também, porque ele está limitado e aí ele não quer investir mais, porque se você fatura mais, você vai pagar mais imposto. Isso é verdade, né? Então, um fato. assim, Hoje não tem pra onde correr. tem tudo isso. Talvez ele vai pagar mais imposto, mas ele pode dobrar o faturamento dele. Então, assim. E aí, é igual você fala, tem que ver com o contador, que é o cara que faz as contas. Mas, por exemplo, eu visitei um cliente em Sinop, que assim, nós estamos lá com um projeto de uma loja grande de acessórios para caminhão. Só que aí ele falou que o patrão está meio resistente, por quê? Porque já faz 25 anos e eles têm a empresa e não tem muito concorrente. Mas o que vai acontecer? Hoje está bom, então assim, está indo muito bom. Só que o que acontece? Ele não está colocando a marca dele mais longe, ele está ali. Só que aí, mais cedo ou mais tarde, não tem para onde você correr. Vai chegar um concorrente a seu nível e ele vai entrar fazendo marketing, fazendo propaganda e colocando a marca dele mais longe. Aí vai dar trabalho pro outro que já está lá, correr atrás. Não, e aí ele vai vir com novas tecnologias. E aí depois ele vai se perguntar, mas eu já tenho 25 anos, o que está acontecendo? Ficando para trás. Ficando para trás. Então tem todo esse ponto aí, né? Então sim, tem justo isso. Porém, é da escolha de cada um, é igual eu tô falando. Ele pode estar num nível de tranquilidade, que ele está muito bem, ele tem, então tem as coisas dele, ele fala, não, eu não quero me incomodar mais, e tá ótimo assim, e tá ótimo. Então, assim, se ele tá tranquilo, tá tudo bem. Tá vivendo, né? Tá vivendo, tá ótimo, né? É isso aí. E as viagens? Tem alguma história boa pra nós aí, da viagem? Rapaz do céu. Pneu não fura, não? Não fura, rapaz. Uma coisa boa. Só que eu sempre vou da cidade, eu saio tardezinha e eu falo que eu fico meio apreensivo quando tá chovendo. Chuva, né? E eu vinha de Lucas esses dias e foi fechando, foi afundando de noite, foi acumulando. Chuva? E chuva. Eu sou medroso na chuva, hein? E chuva. Eu diminuo e chuva. E eu, assim, eu não tenho medo porque eu sempre oro, eu entrego tudo, mas aquele dia eu fiquei bem apreensivo. Por quê? Porque além de chuva, a estrada não rende, você não vê nada. Demora muito a chegar. E dele raia. Dele raia. E dele raia. Dele raia. Eu falei, cara, o trem é complicado, mas vamos confiar, né? Então, assim, e aí você vai e deixa as coisas caminhar. Então, assim, se tiver de acontecer, vai acontecer. Paciência, mas você tem que confiar, né? É a parte da gente, né? Então, tem tudo isso aí. Agora, a 163 mesmo, ela é bem melindosa. Hoje ela ficou muito com essa complicação aí. Mas, meu amigo, se tirar carro para fora quando vem carreta podando, isso é toda hora. Isso aí, quem já é acostumado no 63, isso aí se trata. Agora, né, boa parte aí, daqui a pouco tudo duplicada já não tem, mas existe ainda. Então, o cara que anda aí direto, que ele não tirou o carro algumas vezes, que jogou com acostamento, porque a carreta dele passando, ou o próprio carro baixo. Eu acho incrível isso, cara. Eu acho assim, falta assim, numa parte assim, eu acho que é de educação nesse pedaço. Você falou uma coisa que chama a atenção. Faz tempo que eu não vou até, vamos falar aqui, Alto Floresta, que é bem pra frente ali, mas até Sinop eu vou com frequência. E é normal você ter que tirar o carro da estrada e o acostamento é pequeno, passa os 3 impensando ali, mas é normal. Os caras jogam ali num lançante, numa curva, e você que sai da frente, cara. Carreta. Aí você não vai sair, a carreta é enorme, vindo. Toda hora. Impressionante ali. Mas, Rafa, eu diria assim que o mundo está acelerado e as pessoas também estão aceleradas. Só que, eu diria assim, acelerado é uma coisa, estressado é outra, né? Então, assim, o motorista está agoniado, ele quer chegar rápido. E principalmente o motorista, o carreteiro que está na estrada. Então, assim, hoje a maioria, né, eu diria aí praticamente 100%, é tudo na produção. Então, assim,
Aí a gente vai entrando e puxando um pouco do contexto da economia, né? Então hoje, por exemplo, cada dia que você vai no mercado, que é um exemplo de nicho, você compra menos, né? O que você comprava, né, ali quando começou a pandemia, com R$ 100? Você comprava umas coisinhas boas no mercado. Então você vai com R$ 100 hoje no mercado, você não compra nada. Só que com isso, aumenta. Então a energia dele aumentou, a água aumentou, o aluguel você passa aumentou, então assim, as vestes aumentou, tudo aumentou, tudo ficou mais caro. E aí o que acontece? Ele vai na produção, então ele tem que viajar, ele tem que acelerar, ele tem que fazer mais para produzir mais. Tem que produzir mais, né? Senão não consegue. Tem que produzir mais, senão não consegue. Então tem tudo isso aí, só que aí acaba entrando às vezes a loucura, né? Então assim, eu já convivi uma época, trabalhava de manobrista no frigorífico de Tangará, e eu falo que aquela época eu queria ser motorista mesmo, de carreta. Só que aí depois Deus leva você para uma realidade, né? Então assim, ele levou eu para perto para ver a realidade do motorista. Então assim, e aí você vai escutando, você vai conversando, você vai vendo a realidade, você vê que não é aquilo ali. Não é aquilo ali. Então, por exemplo, hoje já tem muita, né? Mudou muito, nossa, tem muita aí. Para você acelerar, para você cumprir o horário, aí você tem que ir lá, você tem que tomar um comprimidinho, tudo. Só que é complicado. Aí vai a sua saúde. Só que aí as empresas também, a gente vê constantemente. Aí tinha, embora dias atrás, o motorista que jogou a carga no chão de milho, mas por quê? Chegou a tempo e chegou lá e a empresa deixou ele no topo. E é constante. Nossa. Tá entendendo? E aí. Essa região aqui é complicada. Burocracia. Não, mas essa foi no Paraná. No Paraná? No Paraná. Olha isso. Então, assim, mas aí a câmara fria hoje, ela tá do mesmo jeito. Acelera que tal dia você vai descarregar. Cara, e você chega lá e descarrega. Nossa. E aí você fica. Aí o motorista, ele acelerou, chegou no tempo. Aí a câmara fria, ela tem o termoquim, que é o motor. Aí daqui a pouco tem custo. Aí acabou o combustível, tá? E você quer ver o cara ficar louco é quando ele chega numa sexta-feira, né? Ele já tá lá para descarregar, já não descarregar. Chega na sexta-feira, o cara vai e fala para ele, agora é só segunda cedo. Nossa. Não. Eu já vi cara, eu já tenho conhecido que chegou com meia dúzia de caixas e o cara falou, não. Só segunda. Só segunda. Aí ele foi lá e jogou no chão. Eu, não, vou perder flat, tudo, mas não me faz de angu não, filho, sem chance. Nossa, de mano. Então, assim, é complicado. Então, eu falo assim que a sensibilidade também do ser humano, assim, de se colocar um pouco no lugar do outro, assim, então, tá bem, bem difícil. E isso se torna um mundo mais agitado, um mundo mais corrido, então, mais acelerado. E nisso os nervos vão indo na flor da pele, né? Então, por isso que tá acontecendo tanta coisa. Não tá meio... Sem porteira. Né? Mundão sem porteira. Então tem tudo isso, né? Mas as coisas as escrituras vão se cumprindo, né? Os tempos mesmo não estão fáceis. Quando a gente Por isso que a gente tem que focar em Jesus Cristo. Quando a gente puxa o assunto já focado mais para as escrituras, a gente já vê que sinais, né? Sinais. Diz que tem algumas passagens no livro de Apocalipse onde João vê gafanhotos enormes sendo controlados, comandados por homens. Aí o ápice da imaginação do ser humano, por exemplo, se pergunta, será que não é esses helicópteros camuflados que João viu? E se for esses rumores de guerra de hoje, isso está acontecendo? É os dias de hoje, não tem pra onde fugir. Porque um homem daquela época vê um helicóptero, né, uma visão que ele viu, e um helicóptero camuflado, por que ele tinha como referência? Um gafanhoto, né? Da época, não é isso ou não? Posso estar falando mais, mas a gente... Eu falo assim, que isso meio aprender muito. Essas coisas, assim, a gente vai vendo, então, assim, as coisas que estão acontecendo. Sim. E uma das coisas que a gente sabe que, assim, os tempos a fé, o ser humano, ele ia se esfriar, né? Então, assim, é o que está acontecendo mesmo, né? Sim. Então, você está se esfriando, está achando, então agora mesmo, essa semana mesmo, caso, cara, muitas foi tragédias, né? Em Goiânia mesmo, em Piara, né? Você viu o que aconteceu, o cara foi lá e... Não, olha,
Então, assim, Eu tiro Nossa. em casa mesmo. De vez em quando acontece algumas coisas, porque assim, a esposa tem o hábito de. Minha esposa tem o hábito de assistir um jornal, assistir um jornal da TV, ou seja, da internet mesmo, você sai e vê, ficar Uhum. atualizado no centro. Eu não, me privo, não gosto. Pensa assim, o jornal, você vai assistir o jornal de meio-dia, ou da noite, ou da manhã, ele vai falar: a homem tentou assaltar e aí o fulano reagiu e levou um tiro. Ou então morreu. Ou Uhum. então aí à tarde foi atropelado. Ou então assim, é um clichê, é notícia ruim. Aí você vai se envenenando daquilo. Com certeza. Vou dar um exemplo, olha só. Do ano passado para cá, eu passei a levar meu filho caçula para a escola. Sou eu que levo. Antes eu revezava com a esposa, ela levava, agora sou eu que levo. Eu vou estar mais perto desse garoto, vou levar ele na escola. 7 anos de idade. Eu ia lá, primeiro dia, levei até na sala, depois deixo no portão. Esse ano, eu já passei e deixei ele na esquina de baixo, no quarteirão, antes da escola. Ele fica olhando, né? Ele entrar, responsabilidade, meu filho olhando de longe. E ele vai sozinho. Aí, 2 vezes eu fui mais a mãe dele. Fomos juntos, que é a minha esposa. E eu fui uma vez com ela e ele levar. Na segunda vez, ela falou: vamos mais cedo porque eu quero deixar ele na porta do colégio. Eu quero. É mais seguro, né? Eu deixei na porta do colégio. Então tem todos esses pontos, mas aí você vai vendo que na realidade você está certo. Esse bate-bola é muito bom. Você não discutiu com o cliente, mas você trocou ideia e ele reconheceu. Mas se você não conhecesse o produto, você ficaria com aquela bomba no colo e aí, meu amigo, esquece. Mas no seu caso, a sua vantagem é que realmente o seu produto ele é excelente, indiscutível. Porque você vê, tem os outdoor, a tela 3D. A tela 3D é só ali em Sorriso. Não, mas e a tela das TV, claro. Atinge, né? É o momento que você pega o ser humano no momento da tranquilidade, que ele vai olhar uma toalha de uma loja que está passando ali. Cara, eu tô precisando de uma toalha dessa. Chegou. Que ele vai no dia a dia angustiante, que ele não vai ter essa mesma tranquilidade de olhar aquela toalha que ele estava querendo comprar. Justamente. Então, e é igual eu falo, né, Rafael, que eu volto no ponto do nicho, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho clientes de alguns segmentos, né, que até segmento talvez no varejo, que ele falou: Marcos, eu não vou seguir mais com o contrato, porque, né, então assim, tá meio assim, tá delicado, então vamos deixar. Não, tá ótimo. Só que assim, aí eu sempre procuro saber o que aconteceu, né? Legal. Por que você foi, de repente, uma falha de técnica na venda, o suporte não te atendeu, o que, né? Legal. E assim, graças a Deus aqui eles não têm muitos, né? Mas existe alguns que falam: Marcos, é só por ajuste de orçamento mesmo. Você tá entendendo? É aquilo que a gente comentou aqui no início, né? O momento, o comerciante tá querendo se permanecer neutro. Então, se ele colocou ali uma temporada contigo, tá rodando, mas aí tá meio apertado ainda, eu vou dar uma segurada aqui, eu já passei a minha imagem, depois de repente eu renovo, mas eu vou dar uma segurada agora, ou não vou fazer esse contrato agora, vamos colocar pra frente, volta aqui daqui uns 30 dias pra gente conversar, né? Mas por causa do momento, o momento é esse, né? O momento do comércio em si tá assim se segurando, né? Mas aí sabe o que acontece, Rafa? Aí eu falo pra você, quando eu te falei, a gente falava assim, aí o cliente define se ele vai parar. Não estou falando assim, ele parou de usar a TV Company, ele vai estabilizar. Não. Talvez assim, a TV Company é só um ponto. Então, de repente, ele está fazendo isso em mais coisas. Então, daqui a pouco ele está dando uma freada, mas tudo bem, né? Mas eu tenho clientes no ramo de energia solar que está explodindo. Cada dia que passa, todo mês ele está te ligando num produto novo, você tá lá apresentando para ele e ele tá explodindo. Cara, mas assim, outro produto que é excelente, energia solar. Por quê? Eu não sei se é impressão minha, mas para mim a energia elétrica não teve tão cara. A energia parece que a gente tá com os mesmos equipamentos elétricos, quase o dobro ali da energia, você tenta economizar e aumenta. E ela aumenta. Então a energia solar, ela é um momento, e aí tem muitas, o cara que eles coloca numa tela dessa sua, ele vai sair na frente, não tem dúvida que ele vai sair na frente, porque
as pessoas vão enxergar ele. Eu fiz esse ano passado eu fiz algumas cotações, esse ano eu já fiz algumas, mas confessando aqui, eu peguei um cliente da tua tela, empresa da tua tela, tô negociando, provavelmente a gente vai fechar totalmente. Então, assim, quer dizer, ele foi visto. Foi visto? Foi visto, alguém que quer aquele, né? E é um produto bom. Não tem como não vender energia muito. Então, assim, e a energia solar é igual eu falo assim, então, né? A conta ela fecha, né? Então ela demora um pouco, mas ela fecha. Então, porque você não vai voltar pro tempo dos, né? Fazer só na lamparina, né? Sabe o então, que eu acho? Sabe que eu acho que fecha muito a questão da energia solar? O cara paga R$1.000 de energia, falando de energia. Uhum. Aí ele pega um técnico desse, eu não vou falar o nome da empresa, né? Mas poderia ter falado, dá uma menção pra ele aqui. Mas assim, pega um técnico desse, e aí ele vai lá, faz um projetinho para você e fala, olha, você paga R$1.000 de energia, eu vou fazer uma parcela aqui para você de R$1.000 por mês, e quando finalizar aqui, o equipamento é seu, já começa a taxa. Não vai mudar nada do seu cenário, você já vai continuar pagando o que você já pagava, e no final aqui, digamos 24, 36, 48, eles são fantásticos, eles fazem sobrou o equipamento. Sobra o equipamento, você não tem mais a despesa, então... Não, e é o equipamento, né? O equipamento, antes, então, acho que 10, 15, 18 anos de garantia, o equipamento a durabilidade é enorme. Então, e assim, a conta fecha. A conta fecha. Eu quero diminuir um pouquinho, eles fazem também, vamos pôr uma parcela de 800, de 700, vai aumentar um pouco a parcela, mas financia, fecha a conta. E a vantagem é que o quê? Ele te põe uma usina para você produzir mais, depois você só anexa as telas. Sim. Não, né? Exatamente. Então tem tudo isso. É por isso que eu falo do nicho, né? Então, assim, clientes que eu estou fechando, que eu andei fechando essa semana mesmo, e desde dezembro andou subindo, são coisas que estão em alta. Provedor de internet, o cara tá lá que não tá. É mesmo? Ele não tá conseguindo atender, mas ele tá colocando a marca dele para ser visto. Que legal. Seguro. Você tá entendendo? Seguro. Por causa do medo de mercado, eu acredito que o seguro tá muito em alta então, também. Seguro residencial, seguro de carro, seguro de agricultura, no caso. Então, assim, está bem. Legal. Tá colocando a marca dela. Por isso que eu falo assim, quem tá crescendo, né, tá fazendo. Volto ao ponto de dizer, todo mundo tem seu fluxo de caixa. Então, assim, cada um vai trabalhar com aquilo que, né? Sim. Mas vocês oferecem bastante, assim, é bem flexível, né, o produto de vocês. Não, nós temos as opções, né? Opções, então, assim, isso eu já vi lá, tem bastante. Tem, então, desde o cara que quer pegar pesado mesmo, uma multinacional aí da vida, a uma empresa menorzinha, de uma portinha só, ele também consegue. É igual eu falo agora, eu pergunto ao cliente, o que ele está disposto a investir, o que ele tem para investir por mês, né? Sim. Tá entendendo? Então tem todas as contas. E agora também tem uma novidade nova que chegou essa semana, que é o nosso caminhão de LED móvel. Eu ouvi falar. E aí? Fala um pouquinho daí, como é que é? Vai rodar na cidade, vai parar no centro ali na hora do movimento ficar? Então, isso aí a empresa estava projetando, então fechou essa semana, então eu não tenho, a tendência é isso na realidade, né? Só que está sendo feito um estudo de como que vai funcionar essa operação. Então, a primeiro princípio, ela vem para o Show Safra, então, assim, particularmente... já começa ali no público. Já começa no Show Safra ali, então, o que a empresa, né, vai ter o benefício. Então, o que acontece? Quem está chegando no Show Safra tem uma tela móvel ali, com a marca dele. Mas você pretende manter, né? Saindo do show, vai então, centro assim, da cidade, horário de pico e tal. Igual eu tô falando, eles estão projetando ainda o estudo para ver como que vai ser essa operação, né? E todo evento tá ali, estacionado, né? Assim, e eu vejo assim, no momento que nem esse, vocês terem essa diversidade de produtos, é uma chave muito legal, porque o comerciante, às vezes, ele tá um pouco apertado, mas ele quer fazer. Daí você põe algo assim, com certeza vai ser mais em conta do que um painel 3D na avenida e tal. Sim. Então, assim, o comerciante, ele vai ver uma oportunidade de ali, opa, cara, porque o orçamento não tava fechando, mas agora com esse produto aí vou conseguir colocar. Vou colocar vamos colocar 30, 60, 90 dias aí, vamos divulgar minha marca, né?
E a marca não adianta, Rafa, ela tem que estar nos olhos. Então, Tem que assim, tá. tem que ser bem vista, porque é igual eu falo, em algum momento vai ter alguém que vai querer aquele produto seu. E se a sua marca está lá, vai ser naquele momento, você pode ter certeza que a hora que ele tiver, que ele precisar daquele produto, ou que alguém falar que precisa, eu falar, eu vi esse produto lá em tal lugar. Eu vi esse produto, eu estava lá no cartório esperando e eu vi esse produto. Ele pode até não saber o telefone, mas vai pesquisar lá. Tira uma foto, hoje em dia muito Tira faz uma isso. foto, Tira a foto, depois liga. Né? Então tem tudo isso. Então nós temos aqui, por exemplo, o cartório de Sinop. Né? O cartório de Sinop é uma movimentação louca. Então, assim, é enorme. Então nós temos E vocês estão lá dentro. tanto clientes que consomem como clientes que nós fechamos parceria lá. Nós estamos lá dentro. E o cartório é interessante, que você tem que parar lá, esperar a sua vez, e aí você tá ali, parado. Uhum. A tela chama a atenção, não tem jeito. Chama. Eu fico, às vezes quando eu vou, no daqui de Sorriso tem também? Tem. É de vocês também? Então eu olho, a gente para ali, e aí fica. Aí você olha uma empresa, outra, né? É isso que é o negócio. Parado. Então são várias empresas, são vários segmentos. Então o que acontece? Em algum momento você vai precisar de alguma coisa. Sim. É isso que é o negócio. Legal. E uma pessoa pode ser impactada várias vezes por dia. Por quê? Porque ela pode ir na academia dela de manhã, ela ser impactada com a sua marca. Depois ela pode ir numa clínica fazer um exame, pode ser impactada com a sua marca. Sim, pode ir num restaurante almoçar, pode ser impactado com a sua marca. Ele pode comprar um medicamento, pode ser impactado. Ele pode ir no posto de combustível, pode ser impactado. Ele pode comer uma pizza à noite, pode ser impactado também. Uma pizzaria, né? Uma pizzaria, na pizzaria, no lanche, no hambúrguer. Então tem Legal. tudo isso. Legal. É isso mesmo. Esse que é o momento, esse que é o... Então, assim, a mídia hoje, ela tá em expansão, né? Então, você só precisa saber o que você quer e aonde que você quer chegar, né? A publicidade, eu acredito muito nela. Sem ela, eu acho que o comerciante, ele fica muito limitado, né? Se você não destinar uma parte ali do seu fluxo de caixa para divulgar você, vai ficar só esperando chegar, cara, te limita muito, né? Hoje ainda tem muito, já não tá tanto, mas existe bastante ainda. Então, assim, quando a gente fala, eu tô fazendo o Instagram e fazendo o Face. Então, assim, eu falo, não, mas tá certo, você tem que fazer mesmo. Você tá entendendo? Sim. As telas, ela vai te auxiliar e ela vai andar lado a lado com aquilo que você já está fazendo. Então, assim, você faz o Instagram, você faz o Facebook, faz a sua mídia, e você leva as telas para onde o cliente está ali, para aquele impacto visual. Você vai viu no Insta, viu no Facebook, tá ali no cartório, no restaurante, na tela. É verdade, viu? Você fala, opa, essa empresa aí, ela tá aqui. Ela tá acelerada, né? Então, isso é o negócio. Verdade, interessante. E é o fortalecimento. É igual eu voltava ali da loja de Sinop de acessórios. Então, assim, se ele não fazer o fortalecimento, se ele não colocar aquela marca para rodar e para levar mesmo e fazer, infelizmente os 25 anos dele ali, igual eu falo, corre risco. Né? Não que ela vai ficar, porque ela é uma loja excelente, tudo, né? Só que talvez um concorrente que vai vir ali, porque geralmente quando tem um negócio muito grande, concorrente, quando ele não vem com loja pequena. Ele vem para bater de frente e vai explodir para cima. Pesquisa o mercado, cheiro, ainda mais o acessório para caminhão. Acessório de caminhão. Então tem tudo isso, né? Chegando. Porque é o momento, então ele vai bater de frente, né? Amendoinzinho, você viu aí? Esse é uma proteína, né? Vamos lá, sempre. Rapaz, então assim, isso é bom pra... Aí você vai, faz, então assim, você... E se liga, viaja mais sozinho? Mais sozinho. Não, sempre sozinho, toda semana. Quando se vai, mexe, então, passa, conversa. Mas o negócio nós estamos num momento aí, eu, por exemplo, de plantio, né? Então, assim, Deus tem abençoado muito, então alguns plantios já foram feitos colheitas e outros está sendo semeado, né? Então é intensidade, é igual eu falo, o mercado ele está estável, mas você tem que plantar a intensidade. Então assim, sempre busca, sempre fazendo, sempre deixando, muita fé. Sempre. Graças a Deus.
Bom, Então, assim, eu, né, sempre acreditar. E tem momentos difíceis, tem momentos complicados, mas não desanimar, não reclamar, né? Porque a reclamação, eu vejo que ela atrapalha. A murmuração atrapalha, ela tira muitas bênçãos, né? Então, assim, o negócio é não murmurar e pedir direção, né? E profetizar, né? Então, coisas boas virão. coisas boas virão. Quando eu falava que parece que sempre todo mundo procura o propósito, né? E eu falava pensando nesses dias do meu propósito, e aí, nessa parte comercial, eu sinto que ele vem se encontrando com aquilo mesmo. Por quê? Porque se eu pegar a venda, então assim, eu com 7 anos de idade, a mãe fazia as cosquinhas doce, tudo para mim vender. E eu ia lá e vendia tudo rápido. Aí depois o meu primeiro aparelho de som ali, a minha primeira dispensa, foi vendendo picolé. Acelerei, então assim, eu vendia. Então assim, você tem que ter um objetivo, né? E aí você vai vendo na realidade, que ela vem de encontro mesmo. Então desde... Estava preparado. Então desde lá, ela já vem... Que hoje você passa por um momento assim, difícil para você romper, mas que ao longo da sua vida você se preparando. Meu, é um momento. Então, assim, é um momento delicado. Então, tudo para você tem que ir rompendo, não pode desanimar. Mas a vida ela vai te preparando, seja com seja com meta, bora pra cima, né? Então, assim, eu acredito muito assim. O sucesso ele acontece quando o aluno encontra duas coisas. Uhum. Se você se prepara, mas não encontra oportunidade, sucesso. E se você encontra oportunidade, mas não está preparado para ela, também não vale. Só que quando eu vejo você falando assim, desse foco, eu lembro da disciplina. Porque eu também creio assim, o sucesso, ele acontece na vida do homem quando ele começa a fazer o que disse que faria. Não tem algo assim tão prazeroso do que você pegar e fazer falar, né? Eu fazer isso. E fazer. Aí você faz e quando você começa a fazer isso, e começa no seu relógio de manhã, de tocar o despertador, de você não dar 10 minutos, você levantar, às vezes, com uma disciplina maior, você não está nem ele tocar, você tem um pouquinho antes, se já aconteceu com você, e você está focado ali, relógio na hora da manhã, você já ali. Comece a você não negociar com sua alimentação, antes de a gente começar a discutir, comprou algumas coisas, né, com a dieta, com a academia. Não, só tocar no ponto da academia, por isso que você precisa de... Eu tenho um cara muito parceiro ali da academia, um cara bacana no mundo, um instrutor ali. E assim, eu fiquei um tempo aí, 2 meses, eu tava na academia e... Não, eu tava e parei fim do ano e passei uns probleminha aí, eu tava meio desanimadão, e assim, volta e meia ele havia aí, passa aqui pra nós conversar. Aí eu fui lá, tem uns 15 dias, falei, não, eu vou voltar. E aí, quando foi na segunda-feira, falei, cara, eu preciso voltar. Quando foi de noite, aí eu falei, cara, e aí, cadê você? Você tá entendendo? E aí, quando foi terça-feira, foi uma aprovação, rapaz. Eu acordei, falei, hoje eu vou. Porque eu saio fora, chuva caindo, aquela chuvinha. Olha aí. Eu falei, não, mas eu vou. Aí cheguei lá, cara, você veio, bora pra cima, cara, vamos começar. Foi debaixo de chuva. Rapaz. Eu tô dizendo. Na negociação. O sucesso começa na vida, quando ele começa a fazer o que disse que faria. Por isso que ela foi debaixo de chuva. Cara, tu não tem ideia as barreiras que tu tá quebrando aí no resto ali. É pensamento. Não, e ontem eu fui viajar, porque ontem eu visitei quase 15 empresas em Sinop. Cara, e eu tava... Aí, saí cedo.
Cara, e aí você senta assim, e aí você fala, sentei. E aí você vai levantar o corpo tudo doído. Mas ele é um processo. O corpo estava estabilizado de novo, você tá entendendo? E aí começou de novo agora. Para não. Bora pra cima. Então, assim, e aí o cara tá sempre ali. Ele falou, tô aqui, mas chama ali, eu tô aqui, chama ali, chama. Então, por isso que você precisa de pessoas assim que falam, e aí, cara, vamos lá, né? Vamos lá. Mas sempre, ele nunca me impressionou, mas sempre no tempo também. Ele falou, e aí, parceiro, bora pra cima. Né? Mas por quê? Porque aí em algum momento o cara passa, você tá meio desanimadão, e ele sabe que o exercício, a musculação, ela vai ativar você. Tanto que o meu corpo é outro. Eu tô falando que eu fiz terça, quarta, quinta, sexta. Fiz 4 dias. Aí eu falei pra ele, vamos pra um cardio fim de semana. Ele falou, fica tranquilo. Fim de semana você se alimenta bem, toma bastante água, tudo. Segunda a gente começa de novo. Porque você tem que fazer aquela intensidade, mas você dá o descanso também pro seu corpo. Sim. Tem isso que é o negócio. E sono de qualidade, né? Então, assim... Você não dá um descanso, você não tem um resultado, né? É impressionante. Com certeza. Então, assim, tem isso. Então, é igual esse negócio da alimentação. Só que ela também não vai se encaixar se não tiver. Ela é ótima, ela é um ponto positivo. Mas se você não tiver também uma atividade física, um sono de qualidade, você vai ficar em decadência. É assim, eu tenho um problema. Saúde, né? Isso, né? Vai se chamar nosso limite. E essa vai me sugar, tem que bem, né? Tentando assim, fazer uma reflexão. Então, assim, eu tenho que estar bem de saúde, senão eu vou afetar. Então, assim, geralmente eu sigo uma dieta, segunda a sexta. Sabe que eu estou controlado também, mas assim, geralmente, alguns a gente chama de você sai da rotina, mas churrasco tira qualquer um da rotina, né? Gosto mais. Então, assim, tem que estar nessa rotina. E aí, o que acontece? Um esforço maior para manter essa saúde. Aí, eu digo, de certeza, não tem como. Se você seguir uma dieta, não é exagerado não, coisa simples. Uma dieta seguida com uma alimentação boa, né? Um exercício também não é assim. Não. Eu nada, cara, um exercício básico. Não tem. Se você quer emagrecer, você emagrece. Se você quer só manter esse mantém. Se você quer ter uma vida ali saudável fisicamente, você mantém. Não tem jeito. Tem óbvio, tem os suplementos que ajudam. Eu utilizo muitas vezes melatonina. Tem uma que eu utilizo, gosto muito. Eu experimentei algumas e não fui feliz, não somente não é legal. Mas o suplemento mesmo, ela te dá um sono humano. Não sei se já aconteceu com você, de você dormir, só um dia cansativo, dormir e acordar cansado no outro dia. Você não teve um sono bom. Você não descansou. Você cansou, mas não descansou. E aí é ruim. Nossa, muito ruim. Então, esse eu terminei. Gente, curso não no outro dia, você até de madrugada já é disposto. Porque você realmente descansou. E aí, se você tem uma dieta legal, você faz um exercício, eu gosto muito. E a bicicleta ajuda bastante. Tem um tempo que você não gosta também, mas não volta ainda. Vou voltar. E o que acontece? Eu planejei voltar em janeiro, em fevereiro, né? Hoje acabou. Daqui a pouco acaba o mês, tá? Mas o que acontece? A osteomielite ela dá uma data de salvos antes de Aí, tem umas 2 semanas que ela diminuiu, mas ainda tem quando. Ela falou assim, guardando ela dá uma. Aí eu já comecei essa semana, eu voltei. Eu acredito que semana que vem eu volto. Só um peso, devagarzinho de novo e tal. E sigo a alimentação na dieta, não tem como. E a melatonina, às vezes, quando é um dia mais puxado, você quer ter um sono determinado para ter certeza que você for no meio do dia disposto, totalmente fisicamente. Então, se curtir, cara, tangerina. Vai que é uma beleza.
Mas, Rafael, eu tenho. Comecei até a acompanhar um senhor, a gente fala maromba, mas não é. O maromba, ele, né, aquele suplemento, tá? Mas eu acho muito fantástica a história dele. Ele, com 57 anos, ele tava meio. Sabe aquele cara capenga? Ah, tava baqueado. Tava baqueado. Ele começou a musculação com 57, agora faz 10 anos. Cara, o cara tá. Só que ele não é aquele bodybuilder, ele é aquele velho chuto mesmo, cheio de músculo. E aí o cara falou: qual que é seu segredo? Eu falei: cara, uma boa alimentação. O cara que quer crescer, quer viver, ele tem que comer, mas assim. Você tem que comer ovo, você tem que comer arroz, você tem que comer carne, você tem que comer salada, você tem que comer proteína, você tem que, né? Então, assim, você não precisa enfiar a cara no lixo, mas você tem que comer bem, você tem que tomar bastante água, e aí você faz a musculação. Porque às vezes a pessoa, né, eu falo que são relatos, às vezes a pessoa acha, deixa eu ver o que disso, daquilo, cara, mas não tem nada que desse uma boa alimentação. Então, comer gordura boa, amendoim, castanha, abacate, então tem tudo isso. Todo mundo gosta, né? Tem dificuldade, mas tem top, eu fico desmotivo. Eu gosto dele, hein? Encebolado. Não sei, quando eu quero comer subordinado, e agora? São. Tô bem, tá? Mas tô segurando. Agora, na semana, quando o almoço, 60% é ele. Aí na semana seguinte, só por semana. Ele é tão forte, ele é novedoso, que você não consegue forte. Ele é muito. Ele tira o resultado em 15 dias de treino e você só não tem de jeito nenhum. Esse senhor, ele fala bem assim, que então assim, ele tem um café da manhã dele, que ele comeu lá os ovos dele, mas tem uma fatia de mamão que ele tá comendo, aí ele põe um pouco de proteína, pouco de creatina. É top, porque ele fala assim, a creatina, ela trabalha as fibras musculares, então assim, ele faz aquele ponto, então é bom, tá entendendo? Você falando da alimentação, o Dr. Laí Ribeiro, né? Conheço, mas ele pessoalmente. Cara, o Dr. Laí Ribeiro, ele fala bem assim, que uma vez por semana na casa dele tem que ter a pele de porco, né? Tem que ter o fígado, tem que ter a proteína, tem que ter o ovo. Aí diz que a pessoa fala bem assim, por que o senhor faz comida lá na casa do senhor? Eu falo, não, eu não faço, mas a minha funcionária faz com banho de porco. Ah, doutor Laí Ribeiro, mas banho de porco não faz mal, melhor não é óleo de soja? Ele fala bem assim, mas seus antigos faziam com o quê? Fazia com banho de porco. Ele falou assim, antigamente os porquinhos eram criados debaixo da mesa. Tá entendendo? Então, tem tudo isso. É igual o médico falar que o ovo faz mal, que o colesterol dá colesterol alto. Eu falei, oh, meu Deus. Mas assim, né? Os efeitos era açúcar, né? Era açúcar zero álcool. 2 a 4 onças ali. Banho de porco. O que eu faço? Esquentou e põe aí deixa ele aí vem 3 a 6 castanhas. Para então você fica no mix de proteína. Aí quando eu quero quando eu ponho aí geralmente se eu estiver treinando mesmo, senão nós faz isso. E aí almoço Não tem, nem que queira, né? Não faz. É proteína demais. E é isso que vai trabalhando esse ponto. Então, às vezes, quando a gente fala, a pessoa às vezes quer perder peso, né? São casos que eu já fiz, não tá? Então, assim, eu já fui sobrepeso, não fui aquele cara gordão, mas era bem mais pesado. Já fiz processos de perda de peso. Então, assim, você tem que colocar mais proteína do que gordura no seu corpo, porque aí vai chegar num ponto que a proteína ela vai dar uma sufocada na gordura. E aí ela vai caindo. Mas aí é aquele negócio, tem que ter o foco, né? É igual a pessoa falar, mas eu não consigo parar de comer. Não come. Eu faço no mínimo uma vez por semana. Mas esse dia da semana, bom, só como até o meio-dia. Não sei, meu filho ali e tal, cebolado, junto com minhas proteínas, salada, bastante. Hoje é só
no resto do dia, à noite é água e eu durmo. E às vezes eu estendo ele até o meio-dia do Até o outro meio-dia. dia, mas geralmente amanhã já vem. Mas assim, faz uma diferença também no desempenho, no treino, parece que o cérebro começa a raciocinar diferente. Em relação a perder peso, não é fácil perder peso, muito difícil. Quem conhece, não tem algum motivo. Não tem como eu nem saber você não cozinhava, você só come, tem que comer. Mas, e agora? A cinta começa a falar. E agora? Tem que emagrecer. É difícil, muito difícil. Por que é difícil? Porque você confia na balança, a balança é mentirosa. A balança, gente, é emagrecer, tá? Sabe por quê? Ó, sério, é incrível. Mas ela mente. Por que você tem que usar? Não para usar a balança. A balança ela é o seguinte: 1 quilo, 1 quilo de músculo, isso daqui, ó. 1 quilo de gordura, isso daqui, ó. É muito mais volume. Então, quando você está querendo emagrecer, você pratica exercício, faz jejum e alimentação. Aí você vai na balança, às vezes você ganha 1 grama ou 2 em vez de dançando, fazendo viagem, tô seguindo tudo certinho, você um nutricionista, Personal. funcional, tá? Um funcional ali te ajudando, mesmo assim não tá dando certo, não é. Você tá usando a medida errada. Usa treino, usa o espelho, o perfil ali, Ele perde medida, né? porque o músculo pesa. Às vezes ele vem no volume e você acha que você não perdeu pela gordura do músculo. Aí, porque se você mudou a alimentação, fez um exercício pesado, e aí você levando rápido, você vai ter gordura, só que vai vir músculo. E aí, se você vai na balança, lá, gente, você vai no espelho, como você vai falar? Aí, onde que vai acontecer? Você vai começar a se sentir bem com você, com o resultado, e você vai se esforçar mais. Mas as primeiras tentativas eu me frustrei, eu ia pra balança e nasceu. E aí você vai na medida, a medida. Ah, não, aí bate. Aí você Medida põe 2 indica. dedos na roupa, começa a sobrar Perde dedo, medida. sobrar coisa. Né? Peraí, a balança não é a mesma coisa, mas essa calça aqui ficou lá, Ela tá fazendo a transformação, né? cara. E aí você usa o espelho, por que eu falo usar treino no espelho? Você usa o espelho, começa a gostar do que tá vendo. Tá dando certo aqui. Mas a Né? balança tá dizendo que não. A balança está dizendo que se pega o meu caso, eu estou fazendo o ganho de massa. Assim, eu tenho que ganhar 10 quilos. Eu tenho que ganhar. Então, eu tenho 1,85, então hoje eu estou com 81 quilos. Então eu tenho que ganhar de 10 a uns 11 quilos aí, porque de 90 a 92 quilos ele é a porta normal, mas tem que ser músculo. Caso esse jejum ele já é uma semana. Não. Se você tirar no mínimo somente uma vez por mês, por quê? Uma natação. Eu não perco peso fácil. O que acontece? Você está treinando. Só que tem uma célula sua cansadora. Quando você faz esse jejum intermitente, o organismo pega e usa suas reservas, as células, se alimentou. Só que ele também pega aquelas capemba, quando você falou batata, capemba, aquela que não estão 100%, elas consumem todo de energia. Aí o organismo vai lá e ele elimina. Aí vem outras novas, saudáveis, que vai gastar menos e vai render mais. E aí, ele vai te dar um resultado maior no crescimento de, né? Mas se você faz aí, não é interessante. Você já tá. A barriguinha, só que a barriga ela são bom. Não adianta. Na hora que você põe o trem ali que você vê que ela tá indo. Não. Aí você olha pro espelho e fala, toma, rapaz, lá tem mais essa barriga. Onde eu fiz a primeira semana de jejum. Não queimar na uva. Sim. Mas aí existe o ponto, então assim, o primeiro dia e o segundo não vai ser fácil. Né? O que eu vejo? Disciplina é muito difícil. Sabe que ele não pode comer a frita, mas ele
perde pra batata frita, pô. E aí ele vai empatar com quem, cara? Ele não consegue vencer nem a batata frita. Pô, Fast food. quando eu tava assim, parecia que pula. Foi a semana do convite, né, aniversário da mãe, era churrasco. E aí, vamos, a família, vamos, chamar um salgadinho. Do que eu gostava, do que eu gosto mais. Não tinha no sabor que eu deixei, nada. Eu olhava assim, ó, refrigerante. Não, não pode comer. Não, mas aí que é o negócio. Aí tinha um deles, eu me lembro que tinha um chá gelado de cidreira. Eu olhei e falei, olha aí, ó. Tem açúcar? Não. Então manda pra cá. É esse É aqui. esse aqui que eu vi. Cara, deixa eu comer. Não, mas geralmente quando você decide assim, vou fazer dieta, parece que quem nunca chamou você para o aniversário, chama. Você tá entendendo? Mas é justamente a aprovação. E tem gente que é insistente. Passa uma vez, vai de novo, e aí você vai ficando chato, né? Porque às vezes você leva de conta pra limpar, e fica pior, fica te tentando ali, né? Mas ó, eu aprendi uma vez com a senhora muito, uma pessoa excelente, entendeu? Ela trabalha até com EVS até hoje, que é nutrição, assim, tem produtos, é na Life, né? E ela tem um EVS para nutrição. E aí as pessoas perguntavam, falavam assim, Dona Luzia, como que a senhora consegue, você vai em vários pontos e a pessoa sempre oferecia um refrigerante. E ela, muito transparente, ela falava serena assim, você não pode falar para a pessoa. Você tá entendendo? Mas ela numa transparência assim, ela era aquele tipo de pessoa que ela separa assim, ela transparente. E aí a pessoa vinha e falava, vai um refri agora, Dona Lúcia? Eu falava, não, eu vou tomar uma água, daqui a pouquinho. Você tá entendendo? E aí, tá, daqui a pouco a pessoa vinha, vai agora, deixa eu tomar mais uma água. Que legal. E assim ainda. Ela ia administrando. Então, dava no fim do almoço, ela não tinha tomado. Aí a pessoa falava, a senhora não tomou o refri? Então, menina, eu acabei só na água, mas na próxima. Só que ela nunca falava, não quero. Ela falava, não, vou tomar. Pessoa serena, tudo. Você para assim para escutar, aí você fala assim, Dona Luzia, pode falar que eu vou ficar escutando a senhora a tarde inteira. Uma experiência de vida, e ela veio de momentos bem delicados. Então, assim, uma pessoa de superação também. Luzia, então, cara, o negócio é não desistir diante das dificuldades, né? Jesus já falou, né, que não seria fácil, tem de bom ânimo. 3 opções. Opa, aqui o editor, o fone do Rafa ficou sem bateria e o som ficou ruim. Então eu pulei uma pequena parte do vídeo. Espero que estejam gostando do canal. Agora, voltando ao vídeo. Essa semana eu ainda conversava com uma pessoa, um cliente, que aí a gente entrou num rumo da conversa que eu falava bem assim, o cara pegou, ele foi para São Paulo, ele fez 3 cursos especializados para abrir fechadura de loja. Aí o que o cara fez? Ele fez o curso especializado para ver a bandidagem, cara, 2 tempos ele foi lá e abriu a fechadura da joalheria. Só cara inteligentíssimo. Aí você fala, pro mal. Então assim, você fala, cara, você já pensou se o cara faz, eu falo assim que pra ganhar, né, eu vou especializar. Um chaveiro. É um chaveiro. Tem aquele ponto do caso bem assim, vem aqui e abre a minha chave. O cara 2 minutos abre 50. Não, tá muito caro. Não. Então beleza. Joga e fala, agora você abre. Por quê? O negócio não é o tempo que o cara gastou. Você tá entendendo? O negócio é que ele solucionou o seu problema. E hoje a gente leva. Então, assim, você tem seu negócio, eu faço meu negócio, todo mundo faz. Então, o que acontece? O cliente, ele tá precisando de alguém, o pastor Tiago fala muito bem isso, de alguém que soluciona o problema. Então, assim, você tem que solucionar, você tem que levar uma solução para ele, né? Então, o cara vai chegar ali e falar, Rafael, eu preciso do meu celular para trabalhar, fazer isso, e eu preciso. E é para onde? Ah, peraí, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Eu assim, você olha o mercado, problema, uma ideia, vamos tentar. Se funcionar, dá dinheiro. Se não funcionar, volta em dia, faz funcionar. Faz funcionar, dá dinheiro. Você falou da crítica produtiva, cara, muito bom ponto.
E também tem os filmes da mãe, né? Que ele faz o peixe puxa, né? Você já viu fazer uns 5 minutos de silêncio? Você não? Você chega na sala, tá nós aqui, né? Conversão. E um de nós tá com alface no dente. Com certeza. Nossa, pô, eu não sei você se você não falar do meu, né? Do seu, que não vai. Pô, alguma coisa. Vai falar, cara, dá uma ajeitada aí. Pô, tem um feijão. Saímos no restaurante, fomos com reunião de cara, nós almoçamos juntos. Saímos ali, fomos pra sala, e aí um de nós ficou. Que amigo que é eu, se eu não comentar contigo, não é, né? Não, 5 minutos de silêncio, é isso. Agora, mas chega lá, na secretária, tem 130, 140 quilos. Eu vou ajudar ela em que falar que ela é muito, porque ela é gorda na mesa. Mano, fala. Esse é o ponto de 5 minutos de 5 minutos de silêncio. Se você vê um creme a mais no cabelo dela, você nunca viu ela na vida, você um pouquinho. Putz, olha, vai estar o tiro mesmo, peraí, vamos ajeitar. Show de bola. Agora, tu comentar sobre uma coisa que não tem solução ali no momento, você precisa de mãe mesmo ali. Na realidade, é assim, se eu tenho assim, se eu não tiver uma palavra para ajudar, eu fico quieto. E cara, é um 5 minutos de silêncio. É 5 minutos. E você pode olhar, né? Peraí, nessa circunstância aqui, mas se eu falar vai resolver, então, se for constranger, né? Fala! Fica quieto. É os 5 minutos. É os 5 minutos. E do mesmo jeito que vai, então, assim, tem pessoas diariamente que às vezes ela precisa de uma ajuda sua, que é uma palavra, que é alguma coisa. Não sei se eu comentei com você, comentando, mas assim, por exemplo, eu sempre converso com a tia minha, né? E aí ela sempre manda bom dia, tá muito querida, então, assim, eu desde criança. E aí ela, essa semana, assim, ela mandou um bom dia, fazia dia que ela não mandava. E ela manda uma mensaginha de bom dia. Eu falei, bom dia, tia, benção, tudo bem? Como a senhora tá? Aí ela falou, meu filho, a tia não tá bem não. Caí fim de semana, trinquei meu braço. Aí ela faz bolo, né? Que de encomenda para aniversário. Ela falou, olha, quebrei o braço, tive que ir para ortopedista, trincou o braço. E aí a Juliana, que é a prima, né, que é a sobrinha, teve que me ajudar a fazer o bolo, enfim, tô aqui, mas entreguei esse bolo, uma correria, e tô aqui numa tristeza só. Eu falei, não, tia, fica tranquilo, Deus tem melhor coisa pra senhora, fica sossegada, bem transparente. Aí eu falei assim, não quebrou, graças a Deus, só trincou, foi no ortopedista, resolveu, tá medicada, Juliana ajudou a entregar, a sobrinha ajudou a entregar o bolo, tá tudo certo, a senhora tá repousando, glória a Deus, Deus tem o melhor pra senhora, fica tranquila. E aí depois ela falou assim, ela falou, meu filho, senhora, ela chama meu filho, ela falou, sabe o que é mesmo, né, graças a Deus, poderia ter quebrado, seria pior, né, se eu não entrego o pedido. Eu falei, Deus tá agindo tudo aí, tia. A senhora tá azarada, hein? A senhora tá azarada, hein? Então tem tudo isso. Aí depois, no outro dia, aí conversei falando com a minha mãe, aí a mãe falando bem assim, rapaz, né, que eu falo, mãe, eu chamo assim, falo, e aí, lindona, bom dia, benção, como é que a senhora tá, mãe? Legal. A senhora tá maravilhosa hoje, hein? Cada dia mais linda. E aí ela dá risada, assim, aí ela falou, glória a Deus. E aí ela falou bem assim, meu filho, que aí eu falei pra ela, falei assim, liga pra tia lá, me mandou, eu falei pra ela no estranho, né? E aí no dia ela falou assim, rapaz, sua tia tá outra mulher, diz que depois que você falou as palavras pra ela, tudo, diz que ela animou tudo e ninguém tinha chegado e falado assim, todo mundo só tinha falado, calma, estranho é assim mesmo, tem hora que a gente tá meio azarada, igual você falou. E aí não tinha, ela falou assim, quanto que ela melhorou a autoestima dela. Aí ela falou, fiquei contente, né? Eu falei, não, eu falei pra ela, eu falei, Deus sempre tem o melhor pra nós. Então assim, por mais que estava no caos, então assim, poderia ter quebrado, não quebrou, trincou.
Teve que engessar? Teve que engessar. Foi no ortopedista, tá medicado, tá cuidando. Tá doendo? Tá doendo. Tudo bem. Pedido dela, que era o ganha-pão dela. Conseguiu entregar, a sobrinha tava lá, entregou, graças a Deus. Então tá tudo certo. Você tá entendendo? Então, falei pra ela, vamos cuidar, cuida aí pra não escorregar, porque ela é bem cheinha também. Sim. Cuida pra não escorregar, não cair aí, toma medicamento, toma bastante água, né? Então, assim, e se alimenta bem e bora pra cima. Ela falou, tá certo, né, meu filho? A gente tem que erguer a cabeça e seguir. Eu falei, tem que seguir, não adianta. Não pode desanimar, né? Então, isso aí é interessante, não desanimar, porque sempre tem, igual o pastor Lucim fala, você tá vendo a situação, e aí ele fala bem assim, não, mas tem uma luz, ele falou, você não tá enxergando nada, nem a luz no fundo do túnel, tá tudo escuro. Mas você tem que confiar que tem a luz, porque tem a luz lá, você só não tá vendo ela, mas tem. Existe. Mas existe. E é ela que vai trazer a claridade para você visualizar para onde você tem que ir. Mas se você não confiar nela, esquece. Isso que é o negócio, né? É isso aí. Marcos, obrigado pelo... Rapaz, vamos junto. Beleza, hein, cara? Agora, muita coisa. Nossa, é maluco pra nós. Isso é bom demais. Então, assim, dá os parabéns pra você também, né? Então, assim, sempre a gente fala de projetos. E eu lembro que você falou, ó, isso aqui vai ser isso aqui, tá? E aí parece que foi ontem que você falou. Acho que tem mais de um ano, né, ou não? Tem quase um ano. E aí você vê, cara, parece que foi ontem, a coisa está acontecendo, já tem novos projetos e bora pra cima, né? Então, o que acontece? Esse projeto do canal, ele vem a carne do outro projeto que eu tenho. Então, desenvolver ela em 5 anos. Aí, falei com o programador, troquei o programador, tirei o ar, de todo jeito que eu queria, tirei. E por último, fiz um curso, um curso de 6 anos de simulação, não ficou nada muito mais. Então, fiz projeto, comecei a desenvolver o mesmo. O que acontece? Eu não conseguia ter a mesma linguagem, transmitir a linguagem que eu queria para os programadores. Dentro da gravação, a gente tinha que gastar mais, multiplicar. Eu tive tudo, fiz eu mesmo. Eu não queixo, não coloquei um ano e meio mais ou menos no objetivo da hora que não funcionando, fiz teste. Eu fiz esse teste de 1 ano e meio para mim ver as folhas, né, do projeto. A gente agora desde a manhã, finalizando já a fase de teste. Estou editando a fase final dela, a gente se primeiro concluo, aí eu vou colocar o área de nota e colocar no link, onde eu vou estar disponibilizando os links do canal, online, canal, de acesso e entrar, né, para esse projeto que é muito, mas muito tipo mesmo. Ele começou que antes eu não tinha essas minhas programadores. Ele queria seguir a gente começou. Hoje tem sido mesmo. E acredito que ele tem mais isso. Aí, E aí, assim, só um spoiler, né? Do que vai vir. E o projeto computacional, estou trabalhando, mas eu tive que dar uma recuada, porque muitos falam que não mudou nada na computação. A mim não tô. Porque eu construí a empresa, tudo ok, trabalhando com discussão, resolver um projeto muito promissor aqui no Rio de Janeiro, porque o aluguel tem duas restrições. Então eu tenho um projeto aí para ajudar de verdade as pessoas conseguirem a conquista da casa própria sem que a pessoa tenha, porque hoje a dificuldade da pessoa conquistar a casa própria, eu vejo, não é financiamento, não é ter a casa, é então, esse projeto vem apadrinhado, você fazer uma margem de cabeça, pesquisa de pessoas apadrinhadas com padrinhos, porque a gente vai conseguir casas sem entrada, 100% sem entrada, já só de movimentação, e
Com isso, a gente vai estar conseguindo contribuir, ajudar de verdade aquele que precisa mesmo de, né? Uhum. Não vai ser 100% das casas que vão ser, então, vão ser 100, então eu acredito que a gente vai conseguir aí inicialmente 5 casas arrancar o ano, todo ano, como tem para 10, 12, segundo mês, mas o desenvolvimento do projeto, eu tive que dar uma recuo de empresa, por causa da questão os contadores, que esses contadores aqui dentro Não. assim, que eles falam uma linguagem assim que deixa a gente um pouco perdido, daí se dá um tempo, volta na outra semana na música, já pesquisou o livro novo, aí que já Muita coisa, né? Muita lei, muito trem. muda. E muda constante. A empresa constitui normalzinho, simples, nacional, vamos resumir que cabeça, fica mais tranquilo. Uhum. Mas assim, vamos dizer, é difícil, eu já enxergo que é possível. Se é difícil, é possível. É possível. Falou que é impossível, falou como é difícil. Se fosse fácil, você tinha que ficar meio. Se fosse fácil, eu já me acredito. Então assim, as boas virão. Glória a Deus. Esse vai ser o mundo. Eu acredito que o seu mercado também vai ser, porque o ano político vai ser injetado, já está sendo injetado dinheiro na nação em si, em geral, porque a presidência tinha inteiro para ser injetado. A economia Geral. Sim. Você vai ouvir. No começo, eu vejo assim, 30 dias após carnaval, porque depois a gente volta aqui. Depois que o pessoal do trabalho, dá um tempo no fim, e volta aqui pra gente. Eu acho que assim, muita gente ainda tá comprando assim esse que não vai ser. Que vai ser ruim porque é ano político e ano de Copa do Mundo. Eu sei assim que não vai ser igual você pegar e falar, o dezembro ele não vai ser legal. Para mim, graças a Deus, foi muito bom, entendeu? E tem nichos que sempre, todos os anos foram muito bons, igual lojas, que não foram assim tão esperados. Olha, eu tenho dezembro não é muito tempo. Sei lá, em janeiro que a pessoa vai conseguir de novo, para você ver. Então, eu olho por dezembro e o curso de logística se preparando para janeiro, né? Mas eu me posiciono já querendo que venha para janeiro. E vem essa fase difícil aí, que é para cima, né? Para cima. Não, é igual você pegar a gente vai entrando, mudando de ramo, então você pega igual o Adriano Moraes, que é aquele cara. Os peões brasileiros hoje, eles estão atingindo um nível muito grande no ramo internacional, e o Adriano de Moraes, ele é o cara que abriu as portas dos Estados Unidos, que foi campeão 3 vezes mundial. Certo. Eu achei muito interessante quando eu li a história dele, e ele é um cara, dificilmente ele caía, mas quando ele pegava um touro que ele caía, ele falava assim, pode marcar o próximo confronto comigo. Legal, você tá entendendo? Era 2 coisas que ele fazia, ele marcava o próximo confronto, você tá entendendo? E aí ele ia lá e ficava. Ou então, quando tinha o sorteio, que aí tinha aquele boi temido, que aí ninguém queria pegar. Aí ele falava, deixa aquele boi que eu vou pegar. Aquele boi é meu. Cara, e muitas vezes ele foi lá e foi campeão mundial. Você tá entendendo? Os caras ficavam loucos. Isso que é o negócio. Então, assim, bora pra cima. É isso aí. E assim, você falando aí de 4, 5, 1, 2. Então, assim, o negócio é, se a gente pegar agora, eu não lembro muito, mas a história da Localiza, acho que ele começou com 5 ou 6. 5, acho que era Fusca ainda. Entendi. E eu tava assistindo uma reportagem ontem, que aí saiu no LinkedIn, que aí a Localiza fechou agora 10 mil carros elétricos, né? Até com a BYD.
Sim, sim. E aí, para fazer essa movimentação. Então, para quem começou com 4, 5 ou 6 carros, então, eles têm hoje a frota nacional no Mercosul de 640 mil carros. Né? Então, o carro elétrico é assim. O problema não do carro elétrico hoje ainda é o fazenda. O ano veio o Brasil para revolucionar. Você vê o que tinha no Brasil, Uhum. aí você chegou com esse campo visual futurista dentro no automático, não tinha, né? E o preço, justamente o preço, doença tinha, né? Só que o brasileiro tem dinheiro. Não foi lá, tantos anos de garantia, 5 anos de garantia. Aí começou a vender, Quando começou a vender, pô, precisa tá correr dentada. Liga lá na oficina, tem. Liga na casa de aula, tem. Pô, precisa do pneu, tem. Precisa de uma coisa, tem. O que aconteceu? Deslanchou, cara. Foi embora. Aí hoje, tá no Brasil, firme, forte, Uhum. Aí vamos lá. E aí, tá vendo? Ela tá com um problema na minha visão, estou enxergando mal, mas nesse não enxergou ainda. O cara que não entende de arrumar, ele vai tentar vender, ele tem dificuldade de vender.